O que ocorreu com aquela que um dia foi chamada de Igreja de Cristo? O que foi feito daquela que era a coluna e a firmeza da verdade? Onde está aquela que deve ser o fundamento do Evangelho? Onde está aquela que sustenta e preserva a verdade revelada por Cristo e seus apóstolos? Onde se encontra aquela que recebeu a verdade de Deus, absoluta e eterna, para obedecê-la, guardá-la, proclamá-la, defendê-la e demonstrar o seu poder através do Espírito Santo? Onde está aquela que proclama o verdadeiro Evangelho de Cristo? Onde está aquela que ensina a mensagem da cruz como o único caminho para a salvação? Onde está aquela que tem como características fundamentais a perseguição, a oposição, o desprezo, a marginalização e o martírio por amor a Cristo? Onde se encontra a igreja que é peregrina nessa terra, que é forasteira neste mundo, cujo primeiro dever é viver e cultivar uma comunhão real e pessoal com Deus e a sua palavra? Onde está aquela que tem o chamado primordial de deixar e se separar do mundo e entrar no reino de Deus? Onde ela está? Pois hoje dificilmente se vê uma pregação sobre o arrependimento. Dificilmente se vê uma pregação sobre o pecado ou sobre a santidade. Pois raríssimas são as igrejas que hoje podem ser chamadas de cristãs, que não toleram o pecado, que não toleram a sensualidade, que não toleram a carnalidade, inclusive nos seus púlpitos. A igreja do primeiro século realmente tinha apenas algo a favor dela: Deus. Ele era tudo o que ela precisava. O Senhor teve seus primeiros discípulos, os seus primeiros líderes, em uma posição em que estavam completamente dependentes dele. Eles não podiam liderar, edificar ou até ensinar, a menos que ele estivesse presente. Eles não tinham outro plano pronto se o Senhor não fosse com eles e não fizesse as obras. Se isso não ocorresse, eles simplesmente estariam desesperados. Mas depois da era apostólica do Novo Testamento, a igreja começou a afastar-se progressivamente da revelação divina e a modificar o padrão divino estabelecido por Deus, acomodando-se às culturas, organizações, métodos e doutrinas humanas e diabólicas. E como resultado disso, tem ocorrido uma imensa proliferação de padrões humanos impostos à igreja. E a primeira carta aos Coríntios 3:11 afirma que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o único padrão, é o único fundamento para a igreja. E ele, em seu evangelho, veio trazer o escândalo da cruz como única maneira de reconciliar o homem com o Altíssimo Deus. Na verdade, o Senhor trouxe o escândalo para vencer o pecado do homem, pois ele recebeu em nosso lugar toda a ira de Deus e satisfez assim a justiça do Pai. Todo evangelho sem o escândalo da cruz não é evangelho. E o mundo não aceita a pregação do verdadeiro evangelho, pois ele é totalmente contra o ensino do mundo, é totalmente contra o pecado e a cultura do mundo, que é inteiramente má e iníqua. Um verdadeiro cristão é uma testemunha viva contra os valores hipócritas e falsos deste mundo que tem como Deus a Satanás. João 12:31 e 2 Coríntios 4:4. Nunca há, nem nunca pode haver, aliança alguma entre o cristianismo e o mundo. E se alguém diz ser pregador da palavra de Deus, homem de Deus ou pastor e vive segundo os padrões deste mundo, ele é um mentiroso,
falso e está seguindo não a Cristo, mas a Satanás. Ele não é um filho de Deus, mas do diabo, e procura satisfazer os desejos dele. João 8,44. Ele está em busca de sua própria glória e dos louvores dos homens. E Deus não tem compromisso algum com alguém assim, seja ele famoso, popular, poderoso, rico ou não. A pregação do verdadeiro Evangelho de Cristo sempre será escândalo para uns e loucura para outros. E hoje se vive e se ensina um evangelho humano e diabólico, que é literalmente contrário aos ensinos de Cristo e do Novo Testamento. Pois a maioria das igrejas atuais aceitam novas revelações, mesmo que elas entrem em conflito com a palavra revelada de Deus. Homens que exercem grande influência no meio cristão têm pregado e ensinado um evangelho misto, diluído e enganado a muitos. E como eu já disse, evangelho misto ou diluído não é evangelho. E com isto, a grande maioria do cristianismo atual tem se tornado apóstata. A fidelidade à palavra de Deus, assim como a santidade bíblica, tem se tornado extremamente raras. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12,14. O cristianismo contemporâneo é extremamente mundano, carnal e sensual. Ele se preocupa em agradar ao homem. Ele se preocupa com o que os homens pensam e querem, e faz as suas vontades. As trevas do mundo estão de tal maneira presentes no meio cristão que estamos vivendo uma nova idade das trevas, onde as igrejas têm muito poder, riqueza e bens materiais, mas não o poder do Espírito Santo. Nunca em toda a história do cristianismo a igreja foi tão rica, mundana, ímpia e também desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. Apocalipse 3,17. Não é a luz de Cristo que tem dirigido a maioria das igrejas, mas as trevas do mundo, pois a maioria dos cristãos atuais amam mais as trevas do que a luz, pois as suas obras são más. João 3,19. Inúmeras igrejas exaltam tradições, superstições e sabedoria humana e desprezam ou negam o que a palavra de Deus afirma. As Sagradas Escrituras são a única regra infalível de fé e conduta, e elas jamais podem ou devem ser anuladas por ideias humanas. Ao desprezarem a palavra de Deus, essas igrejas estão cometendo o mesmo pecado dos fariseus de Mateus 15:6. E assim, pelas suas tradições, eles anulam, eles invalidam os mandamentos e a lei de Deus. Os pregadores atuais tentam de todas as formas criar métodos mais fáceis para a conversão dos homens. Basta que levantem a mão e façam uma oração. E eliminam assim a necessidade do arrependimento e do perdão dos pecados, para o novo nascimento e para a salvação. Mas eles se esquecem de que a regeneração de alguém, de que o novo nascimento é uma obra sobrenatural e que só o Espírito Santo pode realizar, e de que é necessário também trabalho de parto para que Cristo seja formado em alguém. Gálatas 4:19. E o arrependimento é essencial para a salvação. Hoje, a maioria dos pastores e pregadores tem muitos títulos, são populares, famosos, mas têm alma estéril, pois são incapazes de gerar filhos para Cristo. Sabem muito sobre Deus, mas não o conhecem, não têm intimidade com Ele e nem são uma nova criatura, pois nunca nasceram de novo.
A igreja contemporânea é dirigida por homens e não pelo Espírito Santo, como foi a igreja modelo do livro de Atos. E toda igreja ou ministério dirigida pelo homem está condenada ao fracasso. Nunca em toda a história da igreja humana ou da igreja cristã existiu tantos templos como hoje, e nunca as igrejas se encheram tanto como agora. Porém, estão cheias não de verdadeiros cristãos, mas de ímpios e pecadores que não querem se arrepender de seus pecados e muito menos mudar de vida. São assíduos frequentadores das igrejas, porém têm os mesmos desejos e vontades de antes, e centralizam toda a fé que dizem ter para benefício próprio, para a satisfação de sua carne. O Deus que eles dizem servir e adorar só será o seu Deus se ele os estiver servindo como um verdadeiro servo e escravo. Na realidade, o cristianismo atual é dirigido por ateus e idólatras. Eles, enquanto dizem pregar um evangelho, eles divertem e sutilmente conduzem os homens às labaredas eternas do inferno. O cristianismo de hoje ensina a loucura de que é possível pecar sem ofender a Deus. Pois afinal de contas, Deus vai saber entender que os homens são carne e não suportam a tentação. Os pastores e pregadores contemporâneos vivem numa atitude impressionante de ajuda ao Espírito Santo, acrescentando às suas palavras o que ele esqueceu, que é necessário entreter, que é necessário divertir os homens para que venham para Cristo. Pois a Bíblia se esqueceu de afirmar que a igreja é também um local onde deve haver sempre um show para divertir os homens, e que esta é a sua função fundamental. Pois a maioria das igrejas atuais deixaram de ser uma instituição divina e se transformaram em um grande clube social. Hoje, no cristianismo, todos podem ser santos e viver na prática do pecado ao mesmo tempo, pois o Senhor sempre perdoará os pecados dos que dizem ser cristãos. Não é necessário confessar seus pecados, deixá-los e se arrepender dos mesmos, pois o Senhor tudo sabe, tudo conhece, tudo perdoa. Pois realmente Deus nunca se ira nem odeia, mas somente ama e serve docilmente aos desejos do homem. Na verdade, o Deus do atual cristianismo é o próprio homem, com seu coração mau e perverso. As igrejas de hoje cuidam dos interesses pessoais e humanos dos pastores e membros, pois Deus está muito ocupado com tantas outras tarefas que Ele tem para realizar. E o cristianismo tem como obrigação ajudar a Deus, pois Jesus, em seu ministério, deixou muitas coisas pendentes para que seus seguidores seguissem, para que seus seguidores realizassem. No cristianismo atual, a principal ferramenta para a conversão dos homens são o show gospel, a música, o entretenimento, a diversão, pois a palavra de Deus se tornou insuficiente e ultrapassada. Afinal de contas, já tem mais ou menos 2000 anos em que ela acabou de ser escrita. E muita coisa que ela diz não foi bem explicada pelos seus autores humanos, pois o pobre e fraco Espírito Santo não soube como orientá-los corretamente. E eu uso agora as palavras de um homem de Deus que já está na glória, Leonard Ravenhill, e faço das palavras dele as minhas. Eu tenho vergonha de participar da atual igreja cristã, pois é vergonhoso para um Deus santo ter uma igreja como a atual. Triste de nós
que vivemos este cristianismo falso, idólatra e ateu.